E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre Service Workers e o que anda acontecendo aí desde o ano passado, quando estava bem beta o Service Worker, e agora em 2016 que deu uma bela de uma estabilizada, assim, inclusive com o suporte do Firefox e do Opera, né? A primeira coisa que todo mundo pensa é qual é o browser suporte disso, né? Tipo, no Can I Use, no Brasil está com 85% de suporte parcial. O que significa o parcial? Significa que tem tecnologias ainda do Service Worker que a gente não vai conseguir usar, que é, por exemplo, o Browser Sync, que está disponível só na última versão do Chrome. Então, mas Push Notification é uma coisa que já está rolando até ok, né? Uma outra coisa bem importante que a gente tem que ter em mente é que o Progressive do PWA, né? O PWA significa Progressive Web App e o Progressive significa o quê? Que todos esses caras aqui vermelho, eles vão continuar funcionando ok. Ok significa o quê? A pessoa precisa estar com conexão na internet para conseguir usar o seu site. E todos esses carinhas que tá com esse verdinho cor de exército aí, a pessoa pode ter uma experiência offline. Como que eu posso dizer? O Progressive é bem parecido com o Graceful Degradation que tinha em 2012, 2013. Naquela época o pessoal falava bastante disso, que muitas vezes um site, por exemplo, o Voice Memo, você usa a tecnologia de gravar áudio pela web, você usa a tecnologia de offline pela web, tá ligado? E a tecnologia de gravar áudio, que é o Get User Media, continua funcionando ok mesmo em alguns vermelhinhos desse daí. Só não vai ter uma experiência de offline, né? Por isso que é o progressivo. Tipo, os browsers que têm suporte pode ter uma experiência offline bem bacana. Tem esse site chamado PWA Rocks, que tem vários demos bem interessantes de PWA. É bem interessante para abrir ele no seu celular, acessar e ver que, nossa, funciona no meu celular. Tipo, isso às vezes é bem bacana você ver funcionando alguma coisa. Eu ando usando esse cara aqui bastante no metrô, e é muito bom como um site que tem o PWA com offline funciona muito bem, enquanto alguns simplesmente não funcionam ou demoram muito para carregar, né? O Google tem um site chamado Google Showcase, que ele coloca uma série de estudos que mostram como que alguns sites se beneficiaram com o uso de Service Workers, né? É bem interessante para você ver alguns sites, tipo o AliExpress, tem um outro que eu acho bem interessante também, que é o Housing.com, o case deles é sensacional também. Então, aqui tem alguns cases que ele mostra exatamente o que fizeram, qual foi a conversão, inclusive como fizeram para mensurar a conversão, né? Tipo, exatamente, eles dão o código para você fazer você mesmo a conversão. Vou mostrar uma demo bem rapidinho para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Focando na experiência offline. Eu tenho aqui um site bem simples, by the way. Se eu abrir o DevTools e na página Application, você já vê que ele tem um manifest aqui rodando, ok? E Service Worker não tem nada. Eu vou lá no meu demo, vou descomentar a linha que instala o Service Worker, que é uma funçãozinha, e vou executar aqui. Você vê que agora eu tenho o Service Worker funcionando. Então, eu vou deixar ele offline aqui e dar uns F5 e você vê que realmente funciona offline, né? Tipo, qualquer site convencional, se você habilitar essa função offline, vai aparecer o joguinho do dinossauro. Apesar de ser muito legal, não é legal para o seu produto. Então, é interessante que se eu vir aqui no meu index.html e colocar um novo conteúdo, esse novo conteúdo continua não sendo exibido na tela, né? Para ele ser exibido de fato, eu tenho que ir no meu Service Worker, que é esse arquivinho aqui, adicionar 1 byte a mais no arquivo, inclusive atualizando o nome do cache que eu criei. E na hora que eu atualizar, ele vai dizer aqui no cantinho Refresh the page to see the newest content. Ou seja,
Na hora que o browser viu que tinha um byte novo, ele instalou de novo meu Service Worker, atualizou os caches e falou, se você quiser, você pode atualizar para ver a última versão. Então eu vou atualizar. New page. E se eu voltar ao meu site offline, vai continuar servindo essa versão com new page. Inclusive aqui na aba Network, se a gente dá uns F5 aqui, ele mostra aqui, ó, que o index.js foi servido do Service Worker e não do cache ou do servidor, né? Voltando à apresentação, o PWA, ele é um conceito. Desculpa. O PWA é um conceito, né? Que é o quê? As pessoas cansaram de reclamar que a web não conseguia fazer as mesmas coisas que os aplicativos fazem e pensaram, putz, o que a gente pode fazer para ter essa mesma experiência? Então, se você quer ter um web app com experiência de nativo, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um site com cara de um app nativo, né? Uma pausa para dar risada, né? Estão indo do quê? Vocês estão indo do quê? Do gatinho? O gato não é o Tite, velho. Eu tô rindo do Dev. Depois me derreteu, velho. A gente ia parar na menina pra trás e falou assim, ó. Ai. Agora vamos voltar aí. Cara, sugiro até botar uma batida de novo só pra... Não, Volta um slide. Isso vai pro ar, velho. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, né? A primeira coisa do mindset de PWA é o Application Shell. O que é o Application Shell? Ele é basicamente a estrutura, o esqueleto que a gente serve o nosso conteúdo, né? A ideia do PWA é que a gente tenha toda a estrutura do nosso site offline e assim que a gente faz request para a nossa API, ele traz o conteúdo e já tem todos os assets necessários para mostrar esse conteúdo. Então, uma pessoa que está no metrô, por exemplo, usando um PWA, o device dela não vai se importar em fazer requests de imagens, de CSS, de scripts, esse tipo de coisa, né? Ele só vai se importar em fazer o request para o endpoint na API trazendo o conteúdo que ele quer te mostrar. Por isso que acaba aumentando muito a velocidade e diminuindo também a quantidade de dados trafegados, né? Porque você não está mais carregando scripts e CSS e imagens de layout, né? Já está tudo offline, né? Vamos então ver o que a gente tem que fazer para instalar o nosso Service Worker, né? Na página que você vai instalar um Service Worker, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o Service Worker existe no objeto Navigator e falar navigator.serviceworker.register e pronto, o nosso Service Worker já vai ser registrado. Só que isso retorna também uma promise, você pode ver que essa promise deu sucesso, esse tipo de coisa, e ver se ela falhou. Geralmente só isso daqui já é o suficiente, porque como é progressivo, se falhar, não importa. O site continua com a experiência convencional dele. Já no Service Worker, o primeiro evento que acontece é o install. O browser fala para ele, estou te instalando, ou te instalei, e a partir de agora a gente pode fazer algumas coisas, né? Que é, por exemplo, dizer para ele, espera até que eu tenha aberto o meu cache. Eu não estou conseguindo mostrar o meu mouse aqui. Volta. Não estou conseguindo mostrar o meu mouse, mas basicamente no wait until ele retorna uma promise. Então a gente abre o caches.open com cache name, que é o cache name que eu alterei no demo. E esse objeto cache da promise aqui no den, a gente pode dar um ponto add all e adicionar um array de arquivos, que é os arquivos do nosso application shell. No caso, SVGs, scripts, CSS, etc. Aqui é interessante notar que se um desses arquivos der um bad request, todos os arquivos vão ser descartados do cache. Então é importante ter em mente que se a gente quer colocar alguma coisa em cache, a gente tem que ter certeza do que a gente está colocando, tá ok, é acessível, tá ligado?
Então, a primeira vez que a gente abre um site simplesmente com esse código aqui, é isso que vai acontecer lá na aba Application. Ele vai mostrar que tem um Service Worker ativo e rodando, e na aba Cache Storage vai dizer o nome do nosso cache ali. Tá? Assim que a gente atualiza o arquivo de Service Worker, o que vai acontecer vai ser isso daqui. Ele mostrou aqui que estava um installing e ficou waiting to activate. Esse Waiting Activate ele vai ficar ali e significa que o Service Worker que acabou de ser instalado não está ativo. A gente tem que ativar ele. Durante o desenvolvimento você pode usar tanto a opção Update on Reload, que ele vai simplesmente ignorar o Skip Waiting, ou você pode simplesmente clicar no Skip Waiting, que daí ele vai executar o próximo evento, que é o Activate. No código em si, para você fazer ele pular esse skip waiting ali, a gente usa essa linha aqui no install mesmo. Simplesmente depois de adicionar todos os arquivos no cache, a gente fala para ele self skip waiting. E ele vai executar o evento activate. No evento activate, a gente usa a mesma coisa, wait until, e esse método ele espera uma promise. E nesse caso, o que a gente costuma fazer no Activate? A gente costuma apagar os caches que a gente não precisa mais. Porque se o nosso Service Worker foi reinstalado, provavelmente significa que a gente atualizou os caches, atualizou os assets. Então, para apagar um cache, a gente basicamente dá um caches.keys que retorna uma promise. Essa promise ela vai passar para você um array de nomes de caches que tem no caches. E a gente retorna para ele um promise.all, que basicamente, na hora que resolver todas as promises dele, vai terminar o wait until. Né? E dentro do promises.all, então, a gente faz um map da keylist, e para cada item dessa keylist tem o key. A gente verifica se o key é diferente do cache name, que é aquela variável que a gente setou no topo do nosso arquivo de Service Worker. E se for diferente, a gente retorna um caches.delete key, que é uma promise, que essa aqui vai ser deletada no Cache API. E é interessante que quando o nosso Service Worker é ativado, ele não começa ainda a ouvir os eventos de fetch no contexto que ele foi instalado. Por isso a gente tem que usar esse self-client's claim, que no mesmo acesso à página em que o Service Worker foi ativado, ele já começa a listar pelos eventos de fetch. E chegamos ao evento de fetch, que é onde a maioria da mágica realmente acontece. Né? A partir do momento que o nosso Service Worker está instalado e está rodando 10, qualquer request que aconteça na nossa página, seja para a mesma origin ou para outras origins tipo Google Analytics, tudo vai passar pelo fetch. E no fetch a gente decide se a gente quer usar algum response que está no cache ou algum response da network. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é um respond with, que recebe uma promise. Mas antes de mostrar o que vai acontecer aqui dentro, eu vou mostrar para vocês o que acontece quais dados tem nesse event. Para isso a gente basicamente acessa lá chrome://inspect, vai no Service Workers, você vê que a própria nova aba do Chrome usa um Service Worker e o conteúdo de cada um dos eventos é esse daqui. A URL que ele foi, um método, mode, ou os headers, pode usar os headers se tem credentials, esse tipo de coisa. Então, voltando lá, a gente tem que responder com caches.match, que ele vai dar um match de algum request na Cache API. E se ele encontrou se ele encontrou esse request, o response vai estar populado exatamente com isso daqui. Se ele não encontrou nada, o response vai estar vazio, né? Então, se ele encontrou alguma coisa, retorna o response e, no caso, já vai estar usando o cache. Se não, a gente faz fetch da network, simplesmente. Tem algumas estratégias aqui. Você pode tanto responder do cache quanto
da network, mas mesmo a network, às vezes, no sucesso do fetch, você pode fazer cache do fetch. Aí nas próximas requests está tudo no cache. Isso é interessante quando você não quer... Quando você, por exemplo, não quer uma application shell. O usuário vai acessar o seu site, vai dar o activate, e quando começar a dar fetch, você vai colocando no cache. No momento que o usuário reentrar no site, ele vai ter no cache exatamente o conteúdo que ele acessou. Aquela mensagenzinha que apareceu na demo de atualiza sua página, é assim que a gente faz. Isso é onde a gente registra o Service Worker. No navigator.serviceworker.onControllerChange é um evento que é executado sempre que um controller novo entra em ação. Inclusive, a primeira vez que um controller entra em ação é executado esse evento também. E beleza, assim, tipo, só com esse código que a gente acabou de passar por aqui, a gente já tem uma experiência básica offline, assim, que melhora e muito a experiência de usuário, principalmente se alguém estiver tentando acessar do metrô da vida, assim, sabe? Só que continua ainda não tendo toda a experiência que um PWA pode oferecer. Para terminar assim e ter toda a experiência que um PWA pode oferecer, a gente usa esse manifest.json para dizer para o browser, para o navegador, algumas informações adicionais sobre a página que ele está consumindo. E basicamente é um short name. Para que é usada essa informação? Assim que o browser instala, coloca uma página na home screen, ele vai usar um nome, e esse short name é exatamente o nome que ele vai usar lá, né? Um name é uma propriedade que eu não sei em que contexto é usada, e um icon é exatamente o ícone que vai ficar mostrando na home screen do celular, e um start URL. Esse start URL, ele tem um launcher true para no Google Analytics, por exemplo, você saber se os usuários estão acessando o seu site ou do browser ou de um celular, de um web app instalado em full screen, porque você não tem nenhuma maneira programática de saber se o seu site está sendo usado em full screen ou no browser. Por isso no Start URL a gente coloca um launcher true para no Google Analytics a gente ver os logs e saber identificar que esses acessos estão vindo de uma experiência que foi adicionada à home screen. E só com essas informações já é o suficiente para a gente ter essa experiência, né? Na hora que abre o site, o browser mostra um pop-up para o usuário adicionar na home screen e o web app é adicionado automaticamente ao home screen. Os critérios que o browser usa para mostrar esse pop-up de adicionar a home screen basicamente se tem um short name, se tem um name, used in the banner, e se tem uma imagem de 144. A imagem que a galera anda usando bastante, as pessoas geralmente usam umas 5 imagens, assim, mas 144 ou 192 também funciona. E a Start URL, você tem que ter um Service Worker ativo e tem que usar HTTPS para conseguir usar Service Worker, né? E esse daqui é o que muita gente tem dúvida. O site tem que ser acessado pelo menos 2 vezes com períodos de 5 minutos em cada sessão. E aí sim o browser automaticamente vai deduzir, putz, essa pessoa tem um grande interesse nesse site, eu vou mostrar esse banner para ela, porque provavelmente ela vai querer adicionar uma home screen, né? Principalmente o Chrome, que foi quem pariu tudo isso daqui, a maioria desse conteúdo, eles têm um grande cuidado para não se intrometer na experiência do usuário e deixar com que tudo aconteça assim, de uma forma muito natural, né? Só que também tem outras melhorias que a gente pode fazer para o nosso web app, que é principalmente quando você não quer que o web app mostre um banner para o usuário adicionar a home screen. Você quer simplesmente que o usuário inicie a experiência do seu produto na web e em algum momento ele é canalizado para uma experiência do app nativa, né? Por isso, no Manifest você pode dizer que você tem uma aplicação extra, uma aplicação relacionada, e no Related Applications você coloca a plataforma e o ID nessa plataforma, né? Com essas duas propriedades, a gente tem uma experiência
parecida com esse daqui, que aparece um banner do aplicativo na Play Store e o usuário, sem sair da sua página, consegue instalar o aplicativo do seu produto, né? Instalado com sucesso sem nem ter que ir para a loja. O critério para mostrar esse banner para instalar o aplicativo nativo é um pouco mais bizarro ainda. Ele tem que ser usado 2 vezes durante uma semana e na próxima semana o usuário tem que usar mais 2 vezes em dias diferentes. Para daí sim o Chrome falar assim, putz, temos aqui essa outra experiência para você também. Ou seja, é uma abordagem até mais, você vê que o usuário tem que usar muito mais vezes para o Chrome mostrar esse banner para ele do que do web app, né? Bom, a melhor referência que tem de PWA hoje na web, sem dúvidas, é o Web Fundamentals, que é feito e mantido pelo Google. Ali você tem assim muito conteúdo de Bleeding Edge Technologies, né, como a galera diz, e de como funciona esse PWA, né? Então, com certeza, assim, se você quer entender a fundo como funciona, dificilmente você vai sair do Web Fundamentals, embora tenha bastante conteúdo feito por pessoas que, inclusive, mantêm esse documento, né? Tipo o Ed Osmani. O demo que eu trabalhei, que eu mostrei para vocês, eu coloquei nesse repositório chamado Service Worker Tryout. É bem simples, justamente para mostrar o básico assim, de como funciona a experiência offline. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Service Worker. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, algum projeto que você queira trabalhar com Service Worker e quiser tirar alguma dúvida comigo, você pode trocar uma ideia comigo no Twitter. Falou!